Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse modelinho de sapatinho tipo meia, tá? Ele é elástico, todo elástico. Olha, eu usei esse ponto aqui, que ele é bem elástico e ainda tem o cadarcinho para regular, dependendo da perninha do neném. Se ficar um pouquinho mais larguinho, dá para regular com o cadarcinho, tá? Ele tá coloquei ele aqui para dentro para esconder, para eu tirar uma fotinha depois. Mas enfim, eu explico depois sobre o cadarço mais lá pro final da aula. Bem, então esse sapatinho eu fiz um tamanho de 9 centímetros, vai servir num bebê de 1 a 3 meses. Já vou falar da sola que você encontra aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, mas você pode estar usando uma sola de 70 pontos aí que você já tem costume, ou sola emborrachada, tá? Se você já gostou do nosso modelinho de hoje, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, deixa a sua inscrição feitinha e hoje seja muito bem-vindo. Bem, voltando aqui, esse aqui tá mais úmido porque eu modelei ele, que foi o que eu fiz na aula com vocês. Então ele tá mais escuro por conta disso, que ainda está um pouquinho molhadinho, tá? Mas enfim, eu também mostro como que eu faço essa modelagem, né? Lá no final, ou brocagem, como algumas pessoas chamam. Esse sapatinho tem 9 centímetros e vai servir no pezinho de 1 a 3 meses. Dependendo do tamanho do pezinho do neném, vai servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Bem, e sem mais delongas, vamos para nossa aulinha? Eu vou mostrar agora a lista de materiais, começando pela cola usada. Eu usei a cola Pega Mil para poder fazer a colagem desses detalhezinhos e da base, porque ela não deixa a peça rígida depois que seca. Para cada pezinho, vamos precisar de 2 solas de 70 pontos. Pode usar a sola que você já tem costume, ou uma solinha emborrachada, também dá para fazer esse mesmo modelo, por conta da quantidade de pontos ser a mesma, tá? Então, a solinha, no caso emborrachada, seria a 15. Para quem gosta de usar palmilha, pode usar também. Só que como a sola é dupla, não tem necessidade, mas é opcional. O cadarço, ele tem 55 centímetros aproximadamente. Você encontra esse modelinho que eu estou usando na JHP Metais. O contato vai estar na descrição do vídeo. O fio utilizado para o corpo do sapatinho, toda essa parte azul, foi o Cleia duplo. Tem 295 de tex, a cor usada foi a 2608. Eu vou aqui, ó, colocar na minha fita. Esse fio, ele tem aproximadamente, ó, tem 1 milímetro de espessura. Deixa eu conseguir aqui, ó. Tem 1 milímetro de espessura. Também usei o Cleia duplo, a cor 7625 para a sola. E o Bella Fashion, que tem 295 de tex também. Usei o branco para fazer toda a parte de bico e base do sapatinho. Ele também tem a mesma espessura do Cleia duplo, tá? Ele tem 1 milímetro de espessura. Ó, bem certinho. Usei aqui na frente essa etiquetinha que foi enviada pela Cuticuten para mim. Ela é bem bonitinha, gente. Essa cor aqui é um prateado holográfico. E ela combina muito com cores claras assim, tá? Então, eu usei ela assim, dobradinha, né? E só apliquei aqui, fazendo uma costurinha bem rapidinha. Eu achei que ficou bem bacana. O contato da Cuticuten também está na descrição e você pode estar personalizando aqui com a sua marca. Vai ficar bem bacana também, tá, gente? Vamos precisar da agulha de tapeçaria, uma tesoura para arremate, cortar os fiozinhos, marcador. Se tiver, se não tiver, pode usar pedacinhos de linha e usei a agulha 1,50 milímetros para poder estar confeccionando toda essa peça.
agulha e fio são de sua preferência, porém, eu gostei de trabalhar com esse fio de 295 de Tex, pois deixa o sapatinho bem confortável, bem assim, mais levinho, tá? Então, fica aí a seu critério, mas eu sugiro que você teste trabalhar com esse fio. A agulha, como eu falei, é de preferência aí, você vai fazendo os testes para ver qual agulha vai ficar melhor aí, com qual agulha a tensão do seu ponto vai ficar melhor, tá bom? Então, vamos para nossa aulinha. Aí, eu esqueci, para fazer a colagem das solas, nós vamos precisar da cola de silicone. Eu usei essa aqui, que é muito boa, tá? Eu gosto muito dessa cola. Então, vamos começar fazendo a colagem da sola. Eu vou passar a cola nas duas solinhas, tá? Usando o avesso, aqui ao lado direito e aqui ao avesso da sola, onde fica com essas nervurinhas mais saltadas, mais elevadas. E eu vou passar a cola somente até aqui, ó, daqui para dentro, tá bom? Porque depois já vamos precisar passar uma carreira de pontos baixíssimos para fazer a união dessas duas solas, para unir as bordas dessas duas solas. Então, não pode ter cola aqui nesses pontos da última carreira. Então, eu vou passar a cola aqui e já volto, tá bom? Com as duas, pra gente só fazer a união das duas solas e fazer o contorno em pontos baixíssimos. Agora, só posicionarmos uma sola sobre a outra, deixando o mais certinho possível aqui as duas bordas, casando, se possível, um ponto na direção do outro. Vou aguardar uns segundinhos para a gente começar a fazer já o contorno aqui. Detalhe importante, aproveite esse momento para você acertar essa parte aqui central da sua sola para não ficar torto, ficar esse centro dela aqui ficar tortinho ou dando mais uma caidinha para a direita ou para a esquerda. Tem que ficar bem certinho, bem retinho, tudo bem centralizado aqui, tá bom? Vou usar agora o fio branco para fazer o contorno em ponto baixíssimo. Eu gosto de iniciar pelo meio do calcanhar. Vamos pegar uma alça, a primeira alça da sola de cima e a última alça ou a segunda alça da sola de baixo. Vão ficar duas alcinhas no meio, tá? Buscou o fio, formou a primeira alcinha na agulha. Acerta ali a tensão do ponto para ficar bem certinho e vamos, ó, dando continuidade fazendo a mesma coisa. Buscou o fio, passou pela alça que estava na agulha e assim vamos fazer todo o contorno, um total de 69 pontos baixíssimos. O ponto número 70 eu vou voltar para fazer junto com vocês. Então, é só repetir em todo o contorno da sola, até chegar aqui nessas duas últimas alcinhas, ó, livres, tá? Depois que chegar aqui, nós vamos fazer o último pontinho juntos. Pronto, cheguei aqui no ponto 69, aí aqui a gente corta o fio e vamos fazer o arremate. Gente, não repara não que estão fazendo obra na casa de cima, ó. Puxo direto. Aí de vez em quando vocês vão ver uma bateção aqui, uns batuquezinhos. Olha, eu vou entrar agora no mesmo lugar, fazendo o mesmo percurso que eu fiz para fazer o penúltimo ponto. Busco o fio que estava lá embaixo, trago ele passando por dentro das duas alças do penúltimo ponto. Deixa eu pegar aqui novamente, ó. Aqui está o penúltimo ponto. Entro aqui passando pelas alcinhas onde eu fiz o penúltimo ponto. Busco o fio passando direto aqui, ele vai sair no mesmo lugar de onde já está o outro fio, ó, onde já tem o fio. Ó, ficam dois fios saindo do mesmo espaço. Agora eu entro por baixo aqui, busco uma perninha de fio para cá e por baixo aqui do primeiro ponto. Levo a outra perninha de linha no sentido oposto. Aí,
fechamos o último ponto. E aqui na parte de baixo fica certinho. Agora, nós vamos pegar e levar esses 2 fios aqui para a parte de cima, onde ficaram os pontilhadinhos. Eu vou entrar com a agulha saindo o mais próximo possível do fio e trago aqui para cima. Esse outro, mesma coisa. Vou deixar esses fios aqui em espera para que quando eu passar uma carreira aqui, primeira carreira da base, eu já consiga esconder esses fios, tá? Então, assim a gente finaliza a união da nossa sola com pontos baixíssimos. Esta parte será a parte de baixo do nosso sapatinho. Já vamos iniciar a primeira carreira da base. Nesse modelo, nós vamos fazer 2 bases. Uma que vai ficar por dentro e a outra por fora, que é essa aqui, mais trabalhadinha. Então, vamos começar fazendo a primeira carreira da base. Eu já deixo o fio posicionado aqui para eu já vir arrematando. Pelo meio do calcanhar, eu vou usar essas 2 alças do meio que ficaram entre essas 2 carreiras brancas. Ó, assim. Pego ali e já vou iniciar um ponto alto, que será representado por 3 correntes. Então, aqui, nesse primeiro espaço, faço 3 correntes. E agora, entra aqui pegando já os 2 fios, ó, tanto esse que eu acabei de inserir no trabalho, quanto que já estava em espera, e faço ponto alto. Toda a carreira será em ponto alto. Vindo sempre pro próximo espaço, pegando nas 2 alcinhas, e vamos trabalhando assim, ponto alto. Bem, chegando aqui, ó, próximo a esse fio, eu já deixo ele pra cá e já venho arrematando ele até o final da carreira. Vamos trabalhar no total 70 pontos altos. Olhem, e não peguem nessas correntinhas dos pontos baixíssimos, porque elas serão cruciais para o acabamento do nosso sapatinho depois, ó. Para ficar bem assim, bem bonitinho. Já volto. Prontinho, fiz os 70 pontos, ó, arrematei os fios certinho. E agora a gente vem na terceira corrente, contando de baixo para cima, e une a carreira com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora nós vamos iniciar a próxima carreira. Será também toda em ponto alto. Vou trabalhar 3 correntes para representar o primeiro ponto e já venho nas 2 alças do próximo pontinho e faço assim meu segundo ponto alto. Vamos trabalhar aqui um total de 70 pontos altos também. Já volto com vocês no final da carreira para unirmos elas juntinho. Prontinho, fiz aqui o meu ponto número 70. Agora nós vamos cortar o fio e fazer um arremate diferente aqui. Puxou direto, virou a sola assim. Você vai identificar o segundo ponto, lembrando que o primeiro ponto é representado pelas 3 correntes. Então, eu vou entrar aqui, ó, nas 2 alcinhas do segundo ponto, contando aqui de baixo para cima, seria como se a gente estivesse trabalhando na 4ª correntinha, tá? Busco o fio para cá, passando pelas 2 alças, por baixo das 2 alças, e agora, no ponto alto, a gente tem esses 2 nozinhos, ó, lá em cima. Então, nós vamos entrar de baixo para cima, pegando entre esses 2 nozinhos, saindo no mesmo lugar de onde sai o fio. E assim a gente traz a perninha de linha, passando aqui para baixo, direto, formando aqui 2 novas alças que irão substituir esse primeiro ponto que a gente pulou. Puxo o fio para ajeitar as 2 alcinhas, entra embaixo, por baixo aqui das 2 alças, traz o fio para fora e agora faz o inverso. Um ponto à frente, a gente entra assim e leva o fio lá para a parte de dentro. E vamos repetir o mesmo aqui, ó,
por baixo das duas alças do próximo ponto, do ponto que está à frente. Deixando o fio aqui em espera na parte de fora do trabalho. Você pode também, já viram, e arrematar ele aqui fazendo um nozinho. Porque, como vamos trabalhar uma outra base por fora, esse nozinho não vai aparecer. E aí, corto o excesso de fio. Deixando sempre uma pontinha assim, pra gente poder passar uma colinha depois e deixar esse arremate um pouco mais firme. E assim a gente finaliza a primeira parte da base. Eu vou cortar os fios que estão aqui sobrando. Para fazer uma limpeza aqui na nossa peça, e ficar aqui desse jeito, tá? Bem, agora a gente vai iniciar a parte de bico do nosso sapatinho. Então, nessa próxima etapa, vamos fazer essa parte. Na primeira carreira, nós vamos trabalhar 6 pontos. Então, vamos achar o meio, vindo aqui, ó, no meio da sola. Vamos achar o meio entre um e outro ponto. Ou você pode seguir aqui, ó, pela linha do central aqui da sola. O meio, para mim, vai ficar entre esse e este ponto, ó, bem no meiozinho deles. Então, eu vou pegar esse ponto que está mais para a direita e vou contar 3, contando já com esse aqui. Então, 1, 2 e 3. Vou usar as duas alças dos pontos para trabalhar as minhas carreiras, tá? Sempre que a gente trabalhar na base, vamos usar as duas alças dos pontos. Vou fazer uma corrente bem apertadinha e iniciar a partir daqui do mesmo lugar onde eu prendi o ponto, 6 pontos baixos. 1, 2, já vou arrematando o fio. 3, 4, 5, deixa eu pegar direitinho o ponto, e 6. Agora, pra gente virar o trabalho, vamos andar mais 2 pontos, tá? Esses pontinhos são os pontos que eu sempre falo, são 2 pontos laterais pra gente virar o trabalho. Viramos o trabalho, pula o primeiro ponto, iniciando a segunda carreira, vamos ficar com um total de 7 pontos baixos. Então, eu pulei o primeiro pontinho que eu andei na base, iniciei o primeiro ponto da carreira número 2, no segundo pontinho. Pronto, concluí os 7 pontos e vamos andar novamente a partir do próximo ponto livre, 2 pontos na nossa base. Pegando nas duas alças, ó, 2 pontos baixos, 1 e 2. Virou o trabalho, sempre com o fio à frente dos pontos. Regula a alça, pula o primeiro ponto e iniciaremos a carreira 3 a partir do ponto 2 e vamos trabalhar aqui 8 pontos baixos. Pronto, finalizei aqui os meus 8 pontos. Agora eu vou caminhar 2 pontos na lateral. A partir do próximo ponto livre, eu faço 1 e 2 pontos. Viro o trabalho, mesma coisa, ó, pulo o primeiro pontinho, no segundo ponto eu inicio 9 pontos baixos aqui na nossa carreira número 4. Já volto no final da carreira. Finalizados os 9 pontos, novamente 2 pontos na lateral. 1 e 2. Viro o trabalho. Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, vamos iniciar 10 pontos baixos. Essa é a nossa carreira número 5. Feitos nossos 10 pontos, vamos andar 2 pontos na lateral. Já posso deixar esse fio para cá. Depois é só cortar o excesso. E vamos iniciar agora a nossa carreira número 6. Vamos ficar com 11 pontos. Vou pular o primeiro ponto, no segundo, inicio 11 pontos baixos.
Pronto. Novamente, 2 pontos na lateral. Vamos fazer a nossa última carreira de ponto baixo. 1 e 2 pontos, virou, pulou o primeiro. No segundo ponto, o primeiro ponto da carreira 7. Serão 12 pontos no total. Prontinho, essa foi a última carreira. E para finalizarmos, vamos entrar no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a carreira 8, que será toda em ponto baixíssimo. Eu posso fazer uma correntinha ou não? Eu vou virar o trabalho sem fazer correntes mesmo, para não me confundir. Só que eu deixo o fio atrás dos pontos, assim, que fica mais fácil para eu pegar aqui. Ignora o ponto baixíssimo do início, aqui, ó, que no caso foi o que a gente fez para prender a carreira ali. Vamos vir nas 2 alças do primeiro ponto baixo e iniciar 12 pontos baixíssimos, usando as 2 alcinhas de cada ponto. Um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base. Já volto. Já tenho os 12 pontos baixíssimos e para finalizarmos, de fato, a carreira, vamos vir nesse mesmo ponto onde já temos um ponto baixo feito, onde prendemos um pontinho na carreira anterior e vamos fazer junto aqui deste ponto um ponto baixíssimo, uma corrente e corto o fio. Esse ponto baixíssimo que a gente fez aqui, nós vamos usá-lo como, vamos considerar ele aqui na nossa carreira. Então, ficamos ao invés de 12, com 13 pontos, tá? Contando com esse aqui. Já volto. Vamos começar a fazer agora todo o corpinho do nosso sapatinho. A parte do ilhós é feita depois, mas toda a parte de lateral e calcanhar e frente são feitas juntas, tá? Então, vamos começar agora. Na parte aqui, ó, das laterais calcanhar, eu não conferi a quantidade de pontos que eu fiz essa receita bem rapidinho ontem à noite e não deu tempo de eu refazer, né? No caso, fazer o outro pezinho para poder conferir quantidades de ponto. Então, eu vou tentar, pelo menos, contar agora e passando para vocês a quantidade de pontos que for dando aqui para mim. Então, eu vou passar sempre no final da carreira, para eu não errar aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Começar aqui pela lateral, nós vamos trabalhar pontos baixos. Vamos pegar no próximo ponto livre, após aqui essa parte do bico, ó. Logo no primeiro ponto livre, nós vamos prender o fio. Vamos trabalhar pontos baixos, só que um ponto baixo, que vai dar esse efeito aqui, ó. Tá? Esse efeito aqui. Bem, então vamos lá. Uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Esse primeiro ponto sempre será feito assim. Eu recomendo que você vá marcando nele, para você não ter problema depois para poder unir a carreira. Agora nós vamos pegar, ó, nessa alcinha, só nessa primeira alcinha aqui que fica no ponto baixo, ó, tá vendo? Aqui tá o ponto inteiro. Aí vamos pegar essa alcinha da frente, vamos entrar no próximo espaço, buscou o fio passando por essa alcinha e agora sim eu faço o ponto baixo. Novamente, ó, agora eu vou pegar na alcinha da lateral, não essa que fica embaixo, entrou aqui no próximo ponto, buscou o fio, passa primeiro por essa primeira alça, ó, passou o fio pela primeira alcinha, agora pelas duas. Novamente, ó, na alcinha da frente, entrou no próximo espaço, buscou o fio, passa primeiro nessa primeira alcinha e agora nas duas. E sempre assim, tá? Até lá no final da carreira. Eu já vou contar quantos pontos vão dar aqui e já volto aqui para falar com vocês. Final da carreira que eu me refiro é até esse último ponto livre deste lado aqui após o bico, tá?
Deram aqui para mim 51 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar já arrematando esse fio aqui na parte do bico, tá? Nós vamos pegar nessas alcinhas aqui de baixo do ponto baixíssimo que a gente passou aqui na frente, ó. Deixa eu tentar aproximar para mostrar melhor. Ó, essas alcinhas aqui, ó, aqui. Vamos fazer 13 pontos altos, que é a quantidade de pontos que nós ficamos aqui na parte do bico, lembram? Ó, aí a gente já vai fazendo o trabalho de arrematar o fio também. Bem, eu vou concluir aqui os meus 13 pontos. Já volto aqui com vocês pra gente fazer a união da carreira ali no final. Ó, vamos pegando lá na última alcinha, aí aqui já vai ficando com um acabamento, ó. Já volto. Bem, aqui eu já tenho os 13 pontos para unir a carreira, um ponto baixíssimo nas duas alças do primeiro ponto, aonde estava marcado. Assim. Feito o ponto baixo, vamos iniciar agora a carreira 2. Vamos pular esse primeiro ponto, que é exatamente aonde nós fizemos a união da carreira, e este próximo ponto. No terceiro ponto, nós vamos pegar somente na segunda alça de cada pontinho e vamos fazer um baixíssimo. Estica um pouco o fio, pulou um, pulou dois, um baixíssimo. Não se confunda, tá, gente? Esse ponto onde a gente faz a união da carreira é um ponto baixo que tem aqui na carreira anterior, tá? Então, a gente já pula ele e o próximo ponto. Feito um ponto baixíssimo no terceiro ponto, faço uma corrente e inicio um ponto baixo, usando a segunda alça, a alça de trás dos pontos. Vou marcar. E agora caminho fazendo o mesmo ponto, pegando na alcinha da frente, uma alça do ponto da carreira anterior, já passo, ó, o fio direto pela primeira alça, depois tiro dois. Eu vou marcar aqui novamente. E assim nós vamos trabalhando toda a carreira, fazendo o mesmo ponto, sendo que a gente usa somente a alça de trás do ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Vamos ter aqui no total 47 pontos baixos. Vai sobrar 2 pontos baixos aqui no final da carreira. É fácil identificar, tá? Aqui é o primeiro ponto alto, então, ó, 2 pontinhos antes do ponto alto, tá? Para quem tem dificuldade, você pode marcar aqui nesse primeiro ponto alto, porque aí você não vai se perder, tá? Fiz os 47 pontos, sobram 2 pontinhos baixos no final da carreira também. Agora, aqui nessa parte da frente, nós vamos começar a trabalhar direto aqui nos pontos altos relevo, sem fazer mais nada aqui, tá? Deixa esses 2 pontos sobrando, já vamos pegar aqui um ponto alto, passando a agulha por trás do ponto, e um pela frente do ponto. Assim, nós vamos repetindo, um passando a agulha por trás do ponto, e o outro pela frente. Opa, pela frente, né? Pegando lá por trás, ao contrário. E assim a gente vai fazer os 13 pontos altos. Novamente, repetindo a mesma quantidade de pontos sempre aqui nessa parte. Nós não vamos diminuir aqui os pontos, tá? Só vamos ir diminuindo aqui na parte de trás, da lateral, quer dizer. Bem, eu vou finalizando aqui os meus pontos, ó. Bem fácil de fazer. Vou fazer toda essa carreira com vocês. Fiz aqui o último pontinho.
Aí, aqui nós vamos unir a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, onde está com o marcador. Um ponto baixíssimo. Novamente, vamos esticar o fio, contando com esse ponto aqui, onde a gente fez o ponto baixíssimo, nós vamos pular esse mesmo ponto e mais um. E vamos vir para o próximo ponto, no ponto 3, prender o fio. Deixa eu esticar só um pouquinho a argolinha. Ó, um ponto baixíssimo no terceiro ponto. E novamente, iniciamos a carreira 3, trabalhando aqui um total de 43 pontos baixos. Daquele mesmo jeitinho, eu vou marcar. Opa, passou direto. Vou marcar aqui no primeiro ponto, sempre para não me atrapalhar, não me confundir. E agora é só seguir com os 43 pontos, vai sobrar lá no final da carreira 2 pontos livres também, já volto. Fiz os 43 pontos, sobram 2 pontos baixos no final. Novamente, vamos laçar a agulha e agora nós vamos repetir. O ponto que está pego por trás, eu faço por trás. O que está pego aqui pela frente, vai pela frente. E assim a gente vai repetir os 13 pontos, tá? E no final da carreira, a gente vai unir com um ponto baixíssimo aqui no ponto marcado. Já volto. Prontinho, cheguei no final da carreira, fiz o último ponto alto. E aqui, como eu falei, unindo no ponto marcado com um ponto baixíssimo. Já vamos pular esse ponto onde nós unimos a carreira e mais um. E no ponto 3, prendemos o fio, alargando um pouco mais a alça que está na agulha. Vamos fazer uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo, iniciando a carreira 4. Do mesmo jeito, gente, vamos deixar sempre 2 pontos aqui desse lado e 2 pontos aqui no final. E repetir os pontos do mesmo jeito que foram feitos. Aonde foi pego por trás, onde foi pego pela frente. E assim a gente vai trabalhar até a carreira número 7, tá? Vou falar a quantidade de pontos que vocês vão ficar aqui, ó, na parte de lateral desse calcanhar. Na carreira 4, como a gente já iniciou aqui, ó, nós vamos ficar com 39 pontos baixos. Na carreira 5, 35. Na carreira 6, 31. E na carreira 7, 27 pontos no total, tá? E repetindo sempre esses aqui da frente. 13 pontos. Eu volto com vocês no final da carreira 7. Concluída a carreira 7, fiquei aqui na parte de trás com 27 pontos. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do caninho. Essa parte aqui, ó. Tá? Toda ela. Vamos pegar aqui, no mesmo lugar onde nós prendemos o ponto, a carreira, né, anterior, a carreira 7, nós vamos subir 3 correntes para representar um ponto alto. E vamos trabalhar pegando somente nas alças de trás de cada pontinho baixo aqui da carreira anterior. Assim, nós vamos ter no total 27 pontos altos trabalhados dessa forma. Concluídos os 27 pontos, agora a gente começa a pegar aqui, ó, em relevo novamente. Vamos trabalhar os 13 pontos altos em relevo. Eu vou voltar com vocês quando eu fizer toda essa parte. Prontinho, agora nós vamos fechar aqui, ó, unindo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E já vamos começar a carreira pegando em relevo. Aqui esse ponto nós pegamos pela frente ou por trás, não sei, sei que esse aqui vai ficar diferente. Vamos pegar aqui pela frente e vamos fazer aqui um ponto baixo e 2 correntes para representar um ponto alto. Esse foi pela frente, esse aqui vai ser por trás. Mesma coisa que a gente trabalhou aqui, tá? Eu vou voltar no final da carreira, sempre alternando um pela frente, outro por trás. No final da carreira eu volto.
quando chegar aqui, ó, esse último ponto alto, já volto. Fiz o último pontinho e agora é só a gente dar continuidade aqui nesses 13 pontos da frente, pegando do mesmo jeitinho, ó. Depois que eu concluir a minha sequência de pontos, eu volto. Final da carreira, vamos unir com um ponto baixíssimo. Uma corrente bem apertadinha. E podemos cortar o fio. Essa parte a gente já concluiu. E agora é só arrematar esse fio aqui, tá? Já vamos arrematar para ficar com essa parte toda livre. Já arrematei meu fio, trouxe ele com cuidado aqui para a parte de dentro, passando por esses pontinhos. E arrematei ele aqui, ó, nessa parte, tá? Eu sempre gravo arrematando, mas hoje eu esqueci. Mas se tiver algum outro arremate por aqui pra gente fazer, eu faço. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer agora a parte do passador de cadarço, tanto que da lateral esquerda quanto da lateral direita. Para trabalharmos o ilhó, a parte do ilhós, nós vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto, bem exatamente aqui onde está esse ponto em azul, na base dele. E vamos subir pegando sempre assim, ó, um pontinho. Vamos trabalhar aqui 14 pontos baixos. O primeiro ponto vai ser feito representado por duas correntes, ó, uma e duas. O segundo ponto a gente já pega no mesmo lugar onde saímos para fazer o primeiro ponto e aqui nesse espaço vazio, ó, nesse buraquinho. Aí vamos fazer, já temos dois. E aí agora entra no espaço vazio e sai aqui no meio dessa, aqui antes dessa laçadinha, tá? Aí a gente vai subindo. Não tem assim muito o que explicar, porque aqui você tem que ir trabalhando em uma carreira reta, assim, subindo, ó. Desse jeito, até chegar aqui. Bem, então temos 3. Aí, agora eu vou fazer o ponto 4. Sair aqui, ó, acima da outra laçadinha. Peraí, aqui eu ia fazer no mesmo lugar, perdão, tá, gente? Aqui saio no espaço vazio. Eu já vou pegar esse fio aqui para ir arrematando. Pego lá ó, no espaço vazio e no meio aqui, acima da laçadinha. Sempre pegando um pontinho no espaço e o outro acima ali da laçadinha, ó. Esse aqui eu já entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio lá no espaço, ó. No espaço e sai aqui acima da laçadinha. Aqui no mesmo lugar e saio no espaço. É sempre assim, desse mesmo jeito. Eu vou voltar quando chegar aqui em cima, eu vou contar, conferir quantos pontos eu já tenho. Eu tenho que ter 14 no total. Olha, o meu ponto 14 vai pegar aqui, ó, acima da laçadinha, no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior, e aqui, ó, na base do ponto alto. Então, completei aqui os 14 pontos. Agora, nós vamos descer, trabalhando ponto sobre ponto, 14 pontos baixos na segunda carreira do ilhós, ou do passador do cadarço. Já volto. Prontinho, fiz a carreira 2, desci os 14 pontos, e agora vamos subir aqui fazendo já uma diminuição, pulando o primeiro ponto, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Duas correntes, vamos pular o próximo ponto, vamos trabalhar aqui uma sequência de 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Duas correntes,
pula um ponto, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, sobram 2 pontos, vamos fazer agora 2 correntes, pulou um ponto, no último ponto, um ponto baixo. Prontinho, a carreira 3, agora na carreira 4, vamos trabalhar já fazendo uma diminuição, vamos pular esse primeiro ponto, e aqui no espaço de correntes, ó, bem aqui nós vamos fazer um ponto baixo, diminuímos um ponto na carreira, após nós vamos trabalhar 9 pontos, sendo que onde a gente tem as duas correntes, nós vamos fazer apenas um ponto baixo. 5, ó, aqui no espaço de corrente fiz um pontinho só, 6, 7, 8, 9. E aqui, no último espaço de correntes e nessa diminuição, eu vou fazer uma diminuição. Lacei a agulha, passei ali por dentro do espaço de correntes, entrou no último pontinho, buscou o fio e agora laça a agulha, passa pelas 3 alças. Uma diminuição. E assim a gente corta o fio, faz a corrente e corta o fio. E já vou fazer aqui a carreira de acabamento, porque como nós não vamos contornar todo o sapatinho, vamos fazer o acabamento só aqui, nessa parte. Vamos pegar aqui bem na direção desse ponto aqui do bico, ó, onde foi feito o último ponto. Vou pegar aqui assim, pega em relevo, se conseguir pegar assim antes, ó, fica melhor. Um ponto antes do início da parte do ilhós, tá? Vou prender o fio com uma corrente, bem apertadinha. Já deixo os fios assim para eu vir arrematando. E vou vir aqui para a lateral, trabalhando sempre na pontinha dos pontos, pra gente ter um acabamento bem bacana, ó. Vamos alternando aqui o lugar onde a gente vai pegando. Até chegar na carreirinha reta, onde a gente vai fazer ponto sobre ponto. Aqui é somente ponto sobre ponto, ó. Já arrematando os fios. Esse fio aqui eu já posso deixar pra cá, que eu já arrematei por um bom pedaço. Vou terminar aqui de arrematar esse. Chegando aqui no último pontinho, eu volto. É só ponto baixo, tá, gente? Olha, cheguei aonde eu tinha marcado com vocês. E agora a gente só desce aqui na pontinha, fazendo os pontinhos baixos, de maneira que encaixe aqui certinho, tá? Vou fazer aqui mais um, só pra gente ter um acabamento bom aqui. Aqui, esse último ponto baixo, eu vou fechar aqui direto, pegando assim, ó, em relevo, um pouquinho à frente de onde termina a carreira do ilhós, ó. Assim a gente prende direto. Depois que eu peguei em relevo, eu passei o fio por dentro das 2 alças que estavam na agulha de uma vez. Uma corrente apertadinha, e aí é só cortar o fio. E esse fio a gente vai arrematar, tá? Os outros já arrematamos, é só cortar, puxar um pouquinho, fazer assim para o fio se acertar e cortar o excesso, assim, bem rente. Ó, vai fazer a limpeza aqui no nosso trabalho. Bem, essa parte já está pronta, falta somente arrematar, depois eu vou arrematar para vocês verem. E agora vamos trabalhar essa parte aqui do ilhós, desse lado. Eu estou falando ilhós porque já estou acostumada a colocar ilhós, mas nesse modelinho, por exemplo, não tem ilhós. Mas é opcional se você quiser colocar, tá? Bem, vamos começar pegando, lembrando que vamos trabalhar em carreira reta. Então, nós vamos iniciar pegando na base desse ponto alto que ficou bem na direção, ó, dessa carreira, bem... que ficou essa carreira abaixo desses furinhos, tá? Então, vamos aqui pegar na base desse ponto alto, sair aqui abaixo da primeira laçadinha que a gente tem aqui. E vamos prender o fio com uma corrente e fazendo mais uma para representar um ponto baixo. E agora é só a gente ir descendo
pegou aqui no mesmo lugar. Desse lado eu vou trabalhar assim, ó, pegando, ao invés de ser aqui no espaço, aqui, ó, nas alcinhas, tá? Porque senão vai ficar com um buraquinho aqui. Não vai ficar legal. Então, eu já tenho 2 pontos, sempre entrando no mesmo lugar que você fez o ponto anterior e saindo da frente. 3, e assim por diante, até ficar com 4. Não sei se vocês conseguiram ver. Ó. Vamos trabalhar sempre aqui no final da carreira. Porque se a gente trabalhar nesses furinhos, vai ficar muito largo. Então, sempre acima da primeira laçadinha e pegando na próxima laçadinha que der aqui na direção da agulha de onde você tem que trabalhar o ponto mesmo, para ficar retinho. Bem, eu vou concluir a minha carreira. Chegando aqui, ó, no final, eu volto com vocês pra gente fazer o último pontinho, tá? É só descer retinho aqui, ó, pegando, usando sempre esses espacinhos aqui da beiradinha antes do furinho, tá? Esses espacinhos aqui vai distribuindo 14 pontos. No caso, 13, faltando um, eu volto aqui pra gente fazer juntos. Desci aqui os 13 pontos e deu exatamente aqui, ó, a quantidade certinha que a gente precisa. Vamos fazer o último ponto juntos, entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior. E vou sair aqui à frente, ó, trabalhando no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo aqui. E assim a gente conclui a primeira carreira nessa parte. Agora, vamos virar o trabalho e vamos subir 14 pontos baixos novamente, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto. Prontinho, agora vamos iniciar a carreira 3. Um ponto baixo no mesmo espaço. Aqui no primeiro ponto, quer dizer, né, no mesmo espaço, no primeiro ponto de base, e agora 2 correntes. Pulou o primeiro ponto, o próximo ponto, perdão, gente, agora trabalharemos 4 pontos baixos. 2, 3, 4. 2 correntes, pulo o próximo ponto, 4 pontos baixos. 2, 3, 4. 2 correntes, pulo o próximo ponto e nesses 2 próximos pontos, últimos pontos, nós vamos trabalhar a diminuição. Pulo 1, entra no próximo ponto, buscou o fio, deixou na agulha, entra no último ponto, buscou o fio, deixou na agulha, laçou e passou pelas 3 alças, fizemos uma diminuição. Virou o trabalho, já vamos iniciar a carreira 4 com uma diminuição. Pulou o primeiro ponto, dentro do espaço de correntes, já faço um ponto baixo. Fiz uma diminuição. Agora é só repetir ponto sobre ponto, total de 9 pontos. 4, dentro do espaço de correntes, apenas um ponto baixo. 5, 6, 7, 8, 9. No espaço de correntes, vamos entrar, buscar o fio, deixando a agulha. No último ponto, buscou o fio, deixou na agulha, laçou, passou pelas 3 alças, fizemos mais uma diminuição. Um ponto, uma corrente apertada, corta o fio. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui desse lado. Vamos iniciar aqui, ó, pegando um pouquinho à frente de onde a gente iniciou a primeira carreira. Vamos prender o fio e fazer o contorno em ponto baixo. Vamos prender aqui com uma corrente apertadinha e já vamos fazer todo o contorno. Chegando aqui no último, para fazer o último pontinho, eu volto para a gente fazer junto, tá? Para não ter erro. É a mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado. Vamos subindo assim, ó, ponto, aonde dá aqui bem na pontinha dos pontos dessa lateral. E depois é só seguir com a carreira reta e descer aqui uns pontinhos e vamos fazer o último juntos. Já volto, tá?
E para fazermos o último pontinho, vamos entrar aqui onde a gente tem o ponto em azul trabalhado, perdão. Onde a gente tem o ponto em azul trabalhado e sair à frente na direção da última carreira do bico. E assim a gente fecha o ponto baixo, o último ponto baixo assim direto. Ó, então aqui, ó, como se fosse fazer o último ponto, como se fosse fechar aqui, mas eu não fecho. Eu já entro aqui, pegando em relevo e passo o fio direto. Com uma corrente bem apertadinha, podemos cortar o fio. Igual do outro lado, esses aqui a gente já arrematou, é só cortar o excesso. E vamos arrematar apenas esse aqui. Aqui desse lado, dá pra gente trazer esse fio aqui pra baixo da base, ó. Saindo aqui no mesmo lugar, eu puxo ele e dou um nozinho. Mas o outro, lá do outro lado, não, do lado esquerdo, não dá pra fazer isso, ó. Vou dar um nozinho. E aqui eu corto o excesso. Ficando com menos um fio para arremate, assim, com a agulha, né? Vamos arrematar esse aqui rapidinho. Já enfiei aqui o fio na agulha e vou arrematar ele por aqui mesmo, ó, pela carreira de acabamento que acabamos de fazer, ó. Subo passando por dentro de alguns pontinhos, saí aqui, vou entrar um pouquinho à frente, desço, direto aqui. Posso fazer metade do percurso só que vai estar bem arrematado. Agora corto o fio. Pronto. E assim a gente finaliza toda essa parte do passador do cadarço ou do ilhós. Quem quiser colocar ilhós pode colocar. Vamos fazer agora essa parte aqui, nesse detalhezinho do calcanhar. Eu vou iniciar ele aqui pelo meio certinho do calcanhar, tá? Vamos achar o meio. Dar aqui, mais ou menos aqui nesse pontinho. Então, achei um ponto aqui que, ou você pode dobrar aqui também, ó. Dá certo também. Achei um ponto que vai ficar aqui no meio certinho. Vamos trabalhar em relevo, então tem que ser bem divididinho. E a gente vai pegar aqui bem na base desses pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Aqui na parte de cima. Então, esse é o ponto central. Eu vou andar mais um espacinho aqui pra frente, pra gente poder trabalhar 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo vai ser representado por 2 correntes. 1, 2. Entro aqui no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior, saio à frente. Faço aqui mais um ponto baixo, já vou arrematando o fio. Entro no mesmo lugar onde eu fiz o ponto anterior e saio à frente. E aqui eu já tenho 3 pontos. Viro o trabalho. Trabalho apenas ponto sobre ponto, sempre 3 pontos baixos. Essa é a nossa carreira 2. Virou, mais 3. Assim, nós vamos trabalhar por 18 carreiras, tá? Serão 18 carreiras de 3 pontos baixos, sempre assim, dessa mesma forma. Eu já volto aqui com vocês. Prontinho, fiz as 18 carreiras. Agora, no final, a gente passa uma corrente apertadinha, deixa um pedacinho grandinho pra gente fazer uma costura. E aí, puxou. Bem, antes da gente costurar esse detalhe aqui, nós vamos fazer um contorno em pontos baixíssimos. Eu vou usar aqui as beiradinhas, bem na lateral dessa fitinha, para poder fazer. Mas é opcional, se você quiser deixar somente assim, do jeito que está, não tem problema não. Puxei que eu fiz. Depois eu dou um nozinho aqui na base, não tem problema, ó. Pegando sempre bem na beiradinha, faz ponto baixíssimo. Pegando um fiozinho. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, depois do nozinho, bem dentro desse ponto. Porque aí fica bem retinho. E aqui, ó, no meio, lá
depois do nozinho e no meio. Sempre assim, tá? Aí vai ficando bem retinho. Chegando aqui em cima, eu viro, contorno aqui e desço fazendo o mesmo trabalho, tá? Eu volto com vocês quando finalizar aqui. Ou melhor, já vou até mostrar pra vocês. Chegou aqui, ó, você corta o fio, né? E traz ele aqui pro meio da base. Faz um nozinho. Só cuidado para não deixar repuxado aqui, tá? Segura bem firme e puxa pro nozinho para você conseguir apertar o nó e corta o excesso. Bem, eu vou voltar pra gente já fazer a colagem desse detalhe e costurar ele aqui. Prontinho, contornei toda a tira. Agora a gente corta o fio. Deixei até um pedaço grande demais. E vamos fazer o nozinho. Vou fazer esse último aqui com vocês também. Pra gente colar agora. Até esqueci que eu ia voltar só depois que eu fizesse essa parte. Depois de pronta, né? Mas, enfim, não custa nada mostrar. Bem, agora a gente vai colar aqui. Vamos centralizar bem direitinho. Aqui você vai, ó, marcar até onde que vai a cola, que vai ser até essa última carreira de ponto baixo. Então, você pode até dobrar aqui e passar a cola aqui nessa parte. Vou usar a pega 1000 para poder fazer essa colagem, tá? Porque ela não deixa rígida depois que seca. Quem me acompanha já conhece, né? Essa é a minha cola preferida para esse tipo de coisa. Bem, eu vou encostar aqui só para dar uma marcadinha. E depois eu venho com mais um pouquinho de cola onde ficou marcado e passa ali. Bem, eu espero uns 10 segundinhos e colo, tá? Vou esticar um pouquinho, assim, ó. E dobro aqui esse detalhezinho e vou costurar aqui, bem aqui, ó. Na direção de onde deu a última carreira, tá bom? Que vai dar exatamente ali, ó, onde o detalhezinho vai pegar. Olha, eu já coloquei a agulha aqui, a linha na agulha. E é só a gente ir costurando. Faz uma costura bem caprichada, tá? Pra não ficar feio. De preferência em linha reta. Aí depois que você fez a costura, você arremata o fio aqui na parte de dentro do detalhe branco mesmo, tá? Olha, eu vou levar o fio lá pra dentro só pra eu arrematar. Aqui, ó, por aqui mesmo. E assim a gente conclui essa parte. Só eu voltar aqui um pouquinho. E cortar o excesso. Pronto, e assim a gente finaliza essa parte. Vamos trabalhar agora essa segunda base. Para fazer ela, nós vamos vir no meio do calcanhar novamente. Vamos usar uma alcinha apenas das duas alças dos pontos baixíssimos da sola. Eu vou fazer aqui no início duas correntes para representar um meio ponto alto. Ó. Um.
e 2. E agora é só seguir fazendo meio ponto nos próximos pontos, 70 meio pontos altos, usando apenas uma alça. Aqui, tá? Faz os pontos bem apertadinhos, tá, gente? Porque para não ficar folgada aqui a base, não ficar abrindo, ficar uma coisa feia, tá? Então, toda vez que você trabalhar ou ponto alto ou meio ponto, trabalha bem apertadinho. Bem, eu vou fazer todo o contorno e já volto pra gente iniciar a segunda carreira. Fiz o meu último meio ponto. E para unir a carreira, a gente vem na segunda corrente, contando de baixo para cima. Lá dentro dela, a gente faz um ponto baixíssimo. E agora já vamos iniciar a próxima carreira, que também será em meio ponto, porém será pega em relevo, mas dessa vez só pega assim por trás, ó. Vamos entrar aqui no primeiro ponto, onde nós fizemos a união, buscou o fio, a gente já faz, ó, um ponto baixo e mais uma corrente. Aqui a gente já tem um meio ponto. E vamos trabalhar somente assim, ó. Meio ponto. Pegou aqui, ó, por trás do ponto. E faz assim até o final da carreira. Quando você concluir os seus 70 meio pontos em relevo, você vai vir aqui na correntinha lá do início, ó, aqui tem o ponto baixo, e a corrente vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixíssimo para unir a carreira aqui, dentro da corrente, e iniciar da mesma forma que eu fiz esse primeiro ponto, pegando já aqui, ó, por trás do ponto, fazendo um ponto baixo e mais uma corrente para iniciar a próxima carreira. No total, vamos trabalhar mais 3 carreiras, totalizando 4 carreiras de meio ponto, já contando com essa primeira. Então, estamos na segunda, depois vamos fazer a terceira e a quarta carreira, desse mesmo jeito aqui, pegando em relevo só por trás, desse jeito, por trás do ponto, dessa forma. Bem, eu volto com vocês quando eu concluir a minha quarta carreira. Prontinho, aqui eu fiz, estou terminando a última carreira, das 4 que a gente tem que fazer em meio ponto, e aqui na correntinha vamos unir com um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer apenas mais uma carreira, só que agora vai ser em ponto baixo, feita do mesmo jeito, em relevo, tá? Então, ó, entrando aqui no primeiro ponto, a gente já faz um ponto baixo. Eu já coloco aqui meu marcador, para mim não me confundir. E agora é só continuar do mesmo jeito que trabalhamos a de meio ponto, pegando assim, atrás do ponto, e vamos seguir assim até o final da carreira. Eu já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, e vou unir com um ponto baixíssimo, bem aqui onde eu deixei marcado, lá no primeiro ponto, nas 2 alcinhas do primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha bem apertadinha, você pode fazer um arremate mais elaborado aqui, mas eu vou fazer somente assim. Cortei o fio, vou trazer ele aqui para a parte de baixo. E vou fazer um nozinho. Ó, trouxe ele aqui para baixo, agora vou puxar um pouquinho assim para descer um tiquinho mais aqui. E vou fazer o nozinho. Apertei o nó, agora eu corto o excesso. Bem, agora tô a parte de colarmos a base, tá? Eu vou colocar o pezinho molde aqui para me auxiliar nessa colagem. Prontinho, e agora eu vou colar toda essa base. E depois a última parte que a gente vai fazer é esse contorninho em pontos baixíssimos, já costurando a base diretamente aqui no sapatinho para ficar bem firme. E é opcional também, se você quiser fazer esse ponto baixíssimo por fora e só colar,
Aí é com você, mas eu prefiro assim porque não corre risco de ficar com cola aqui na parte do corpinho do sapatinho, tá? E, e é isso aí, o acabamento é tudo, né, gente? Um bom acabamento vende a nossa peça sem a gente precisar de ficar fazendo muita propaganda. Bem, eu vou passar a cola em toda essa base, da parte azul para baixo, tá? Parte branca, quer dizer, até esse limite aqui do azul, ó. Vou fazendo essa linha aqui reta, chegando aqui na frente eu vou seguir esse mesmo rumo, ó. Vou passar em toda essa base e aqui na de fora, eu vou passar cola até esse relevinho da última carreira de ponto baixo. E na hora de colar, depois que a gente virar esse relevinho, vai pegar exatamente aqui na base dessa primeira carreira, pontinha azul assim, ó. Vai encostar aqui. E aí você vai seguindo o mesmo rumo aqui na mesma direção, colando toda a base, tá? E depois eu volto pra gente poder fazer a outra parte. Então, a cola que eu vou usar é essa aqui, para poder fazer as duas, passar tanto na de dentro quanto na de fora. Pronto, já colei a base, ó. Aquele relevinho da base branca ficou exatamente onde eu falei com vocês, no início da parte azul, ó. E assim eu fui colando toda a base. Agora nós vamos fazer a última parte, que é essa costurinha aqui em pontos baixíssimos. Vamos fazer a costura usando as duas alças da última carreira da base, da segunda base. Vamos inserir a agulha aqui, ó, direto, passando lá para a parte interna do sapatinho. Vamos pegar o fio lá por dentro e fazer a costura. É uma parte assim bem delicada que você precisa ter um pouquinho de atenção para fazer, ó. Busquei o fio lá de dentro, fiz ponto baixíssimo e assim a gente vai costurando toda a base. Ó, aqui eu vou pegar bem no meio entre essa e essa outra alcinha da carreira da lateral, né, do calcanhar, essa parte em azul. Ó, e assim a gente vai costurando toda a base, com muito cuidado. Não sei se vocês estavam vendo. Ó, entre a primeira e segunda alcinha, eu costuro a base. Bem, aí aqui a gente vai seguindo. Aonde der a base aqui, a gente vai costurando, ó, tá? Só que na parte do bico você precisa ter um pouco de atenção, porque aqui pra mim, por exemplo, eu costurei bem nessa carreirinha aqui, ó, e eu vou sempre contar e ver a direção que eu fiz aqui na frente para fazer igual nesse. Então, só preste atenção nessa parte, tá? Um pouco mais de atenção nessa parte. Prontinho, cheguei aqui, ó, no final da carreira, agora é só cortar o fio. Eu vou primeiro puxar ele aqui e depois levar ele lá pra dentro para eu arrematar com muito cuidado aqui em alguma dessas carreiras aqui, tá? Onde for mais apropriado. Então, é só levar ele aqui pra parte de dentro, eu vou entrar aqui na lateral, ó. Pegando bem na lateral, bem do ladinho do ponto e puxo aqui pra dentro, ó. E agora é só arrematar do jeitinho que eu já mostrei pra vocês. E eu volto pra gente já finalizar. Vou pregar minha etiquetinha aqui e volto já pra gente colocar o cadarcinho e pronto. Já coloquei meu sapatinho aqui, ó, já estou umedecendo ele pra dar uma modelada nele. Aqui eu já peguei a etiquetinha. Ó, ele fica bem, mas bem elástico mesmo, tá? Depois que eu umedeço ele, aí eu só vou apertando aqui, ajustando os fiozinhos para ficarem bem alinhados. Assim, ó.
desse jeito. Pronto, depois que modelamos, agora sim, eu vou colocar o cadarcinho. Passando todos os furinhos de fora para dentro. Se você tiver um elástico aí, será melhor ainda, porque você pode prender o cadarço já do jeitinho certinho e vai ficar mais, vai ficar ainda melhor para a mamãe colocar no pezinho do neném. Vamos fazer aqui um X de fora para dentro. E aqui também. No último furinho, para você tirar foto, você vem com ele do mesmo jeito, ó. Faz o X e passa direto ele por aqui, passando lá para dentro do sapatinho para poder ficar assim escondidinho. E aqui, para você mandar para sua cliente, você já faz o contrário, você já faz o xizinho e passa no último furinho de dentro para fora, porque aí fica mais fácil de ela dar o nozinho. Como eu vou tirar foto ainda, eu vou colocar ele do mesmo jeitinho desse que tá de fora para dentro. E aí a gente já passa direto aqui para esconder o restinho do cadarço, a sobra não, né? O que não der para esconder lá para dentro do sapatinho. Bem, e assim a gente conclui a nossa peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fizerem, gente, faz em cores, em todas as cores, me mostra que eu vou amar ver. Sendo que eu não consigo fazer em muitas cores, né, devido aos modelos, né, que eu tenho que estar fazendo. Tem curso também para gravar. Então, eu não consigo estar produzindo o mesmo modelo em várias cores. É raro isso acontecer. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aulinha.